E o quanto essa derrota pode prejudicar ou não o ambiente para o restante dos jogos da temporada? Prejudicar o ambiente não deveria, porque é uma longa temporada que a gente vem trabalhando muito e a gente está em primeiro na tabela, não pode esquecer disso. Mas com certeza é algo que a gente não queria que acontecesse. Trabalhamos muito, infelizmente não foi da maneira que a gente preparou, né? Mas agora é estar ainda mais unido e continuar acreditando, continuar trabalhando ainda mais, que os resultados a partir daqui vão chegar. Sobre o resultado do Palmeiras. Desculpa. O resultado do Palmeiras, obviamente, era uma oportunidade, né, que a gente deixou escapar, mas primeiro que olhar o resultado do Palmeiras, a gente precisa ganhar os nossos jogos, né, essa é a realidade. Então, a gente tem que focar em nós e ganhar o próximo jogo. Como foi o papo no intervalo para uma possível reação? O Flamengo ainda chegou, voltou um pouco mais disposto, indo para cima, mas não conseguiu, a arbitragem também prejudicou aquele lance do Bruno Henrique, que foi um pênalti claro não marcado. Como foi o papo do intervalo? Você usou a palavra disposto, mais disposto no segundo tempo, eu não concordo com isso, porque eu vi disposição da equipe no primeiro tempo também, com mais, digamos, erros talvez de escolhas dentro de campo, talvez de organização, mas a entrega teve no primeiro e no segundo a gente conseguiu controlar mais o jogo, conseguiu criar mais oportunidades. Infelizmente hoje não fomos felizes em algumas decisões, mas independente do pênalti, que para mim foi claro no Bruno Henrique, a gente precisa melhorar e fazer mais, né? Jorginho, em meio aos desfalques do Flamengo contra da data FIFA, acaba que alguns garotos da base, como foi hoje o caso do João Vitor, deu oportunidade ali na zaga e a torcida, ali uma parte da torcida chegou a vaiar ali a atuação do zagueiro ali. Eu queria saber de você como é que foi o bate-papo com ele na saída do campo, ali no intervalo, né, que ele já saiu no intervalo, e você como um dos líderes, como é que você lida com a situação de não deixar o jogador se abater e continuar bem aí, fazendo parte do plantel? Isso faz parte do futebol, né? Você tá exposto a todo tipo de crítica, todo tipo de coisa que pode acontecer, mas o importante é que ele saiba que a gente está com ele e todo jogador de futebol já foi vaiado ou vai ser. Então, você ficar tranquilo, continuar trabalhando, aprender com os seus erros, escutar, observar e seguir adiante acreditando no que você faz, acreditando no seu potencial, e ele acredita, é um menino bom, inteligente e sabe que a gente está com ele. Valeu. Quando vejo esse tipo de situação, muitas vezes até me vem de até sorrir, porque é uma tipo de situação que só o João pode passar, só ele pode sair disso para melhor, né? Com trabalho, com dedicação, com empenho. Cabe a nós acolher a ele, como sempre, é um garoto super especial, super humilde, que trabalha muito, que se dedica. Isso faz parte da trajetória. Eu tenho 34 anos, já vivi bastante coisa no futebol e ser vaiado algumas vezes. Cara, faz parte do crescimento. Obviamente, num momento desse, pesa muito, porque são pontos importantes, mas ele tá acolhido por todos nós, é um jogador do grupo, e quando falha é uma falha coletiva, e a gente não tá aqui para crucificar ninguém. O João segue com a gente, abraçado pelo grupo. Danilo, eu queria que você falasse um pouco como o elenco recebeu a notícia da lesão do Pedro, que provavelmente deve ficar fora da final da Libertadores, e qual o tamanho dessa ausência para essa reta final decisiva do Flamengo. Pedro é um jogador muito importante, a gente ficou muito chateado certamente com a lesão dele, com a ausência dele nesses próximos jogos, mas obviamente é uma oportunidade para demonstrar ainda mais a força do grupo, tá? Claro que a gente fica chateado, como eu falei, mas a gente tem jogadores aí à altura, formas diferentes de poder jogar, de poder atuar, e não tem desculpa, tem que olhar para o lado. A gente torce para que o Pedro volte quanto antes, é um jogador muito importante dentro de campo e também no vestiário, mas enquanto é isso, cabe a nós demonstrar a força do grupo. A última. Danilo, geralmente o torcedor querendo criar narrativas com derrotas e tudo mais, que faz parte também do futebol, ele acaba se lamentando muito quando o time volta da data FIFA e não consegue corresponder à expectativa de 10 dias parado, treinando e tudo mais. Como é que vocês enxergam esse tipo de paralisação? Se vocês veem que é positivo para treinar, para continuar evoluindo, se vocês veem que é negativo, porque perde um pouco do ritmo de bola, da bola corrida, como é que vocês enxergam esse tipo de paralisação e narrativo também? Nesse caso, o Flamengo não voltou, né? O Flamengo não parou, continua jogando, e é uma coisa complicada, porque muitos jogadores fora por serem selecionáveis, mas eu considero que é sempre um tempo de trabalhar, sempre um tempo de aprimorar coisas que às vezes durante a temporada não dá, aprimorar alguma coisa da parte física, algum trabalho específico, fisioterapia, tentar recuperar jogadores. Acho que não cabe aqui falar que isso é uma coisa que prejudica ou beneficia de certa forma, porque quando o resultado vem é uma coisa que não é falada. Então aqui mais avaliar aquilo que acontece em cada jogo, esse tipo de avaliação na minha concepção é algo que não conta muito. Valeu, pessoal. Bom, tchau, gente. Valeu. Mas a diferença entre os jogadores, né, que estão, né, é muito grande.
os jogadores, os Léos, o Danilo, são jogadores de seleção brasileira. O nível deles é muito alto, Isso que é importante que vocês entendam. Quando a torcida, todo mundo pede os meninos da base, eu também quero colocar. Eu sempre falei, vai pro rendimento. E eu vejo a diferença de nível que existe desses homens que estão prontos, o Danilo já tem 33, 34, do que os meninos que estão começando, que vão errar, é normal. Nós chegamos nesse momento da temporada onde precisamos deles. E eu não tenho medo de colocar. Agora, claro, infelizmente não fez um bom jogo. Eu tenho confiança, eu já vi ele performar, eu já sei o nível que ele pode dar, mas realmente era um jogo muito, muito difícil. E pensei em várias outras opções, mas não existiam, sinceramente, com os jogadores que estão agora disponíveis para esse jogo. Era, na minha opinião, a melhor opção. Infelizmente ele teve um jogo abaixo e assumi ele, eu e todos tivemos um primeiro tempo muito abaixo, onde custou depois recuperar, entrar no jogo, né? E com isso a derrota. Posso te dizer que ânimo, atitude não foi. Isso eu tenho certeza absoluta. Atitude não foi. Meus jogadores estavam correndo, estavam executando tudo o que eu pedia na fase defensiva, estavam correndo, voltando para marcar. Existem várias situações onde concedemos contra-ataque, voltam os 10 atrás da linha da bola, os 10 numa força absurda, os jogadores querem. Mas claro, quando você constrói e o adversário tá ali fechado, destruindo e contra-atacando, dá a impressão que o adversário tá querendo muito mais. É uma percepção à simples vista. Agora, tecnicamente nós estivemos abaixo, sem nenhuma dúvida. Para jogar com bola, tem que estar fino. E não estivemos, cometemos muitos erros, não aproveitamos as vantagens, concedemos ao adversário o que ele mais queria, que era jogar no nosso erro. E, como eu falei, a elite, o nível que se exige é mais alto do que foi apresentado no primeiro tempo. Não o Everton Cebolinha começando na do Lino hoje? Primeiro, muito bom que o Cebolinha venha crescendo, porque nisso consiste, quando um não tá tão bem, entra outro para poder colocar, melhorar e potencializar, né? São os jogadores que melhoram a equipe quando entram. Para isso estão os jogadores que ficam fora. E no caso o Lino vinha crescendo depois do jogo da Libertadores, ele já teve a oportunidade do Sport, ele vinha crescendo. É um jogador que temos todos muita confiança nele, vemos no dia a dia o quanto ele se esforça e realmente fez um jogo abaixo contra o Sport, como toda a equipe, né? Então estava na minha cabeça, sim, a dúvida entre os dois, mas sabendo de que o Cebolinha vem crescendo e que vai potencializar a equipe na hora que entrar, e assim foi. Entrou bem, melhorou a equipe, e para isso estão os que estão fora para poder ajudar. E se você, talvez seja muito cedo para afirmar ou não, mas se você espera contar com o Pedro para a decisão do dia 29. Obrigado. O que saiu do Pedro? A gente foi mudar da lesão, certo? Não, sinceramente, não sei, difícil estar com o braço quebrado. Já sabíamos desde o começo que era muito difícil de que ele pudesse chegar, mas até que não chegue na véspera e o Pedro não esteja no campo, eu sempre vou acreditar que os jogadores podem chegar para o jogo mais importante do ano. Como foi anunciado, uma lesão muscular, como já falei, difícil, mesmo pelo braço, com a lesão mais ainda, mas até que não esteja na véspera, ele não esteja no campo, eu acredito que ele possa estar. Fez você ficar mais confiante para repetir essa defesa hoje? Só estou pensando aqui. Não tem ninguém? Temos Varela na seleção. Léo Ortiz machucado, Danilo jogou ontem, 45 minutos. Vinha e Alexandre na seleção. Simples. E aí que o Flamengo errou, mas muito grande da equipe tricolor. Queria saber se houve alguma coisa no teu planejamento para o jogo, analisando o Fluminense, que te pegou de surpresa. Nada me pegou de surpresa, é o jeito que eles jogam, eles vêm jogando assim, não mudou. A única coisa que eles optaram por realmente não pressionar em nenhum momento. E baixaram o bloco, ficaram compactos, ficaram um bloco baixo e tentaram aproveitar os erros, né, os contra-ataques. As vantagens, a gente chegava com certa até facilidade quando tinha troca de passe na área dele, depois de superar não é simples. E aí é onde o jogador precisa estar criativo, inspirado, fresco, e não estávamos, né? E depois com a bola no pé, é um time com qualidade, em nenhum momento me surpreendeu, porque é um time que eu sei que tem muita qualidade. Já tinha com o Renato Gaúcho, já tinha com o Mano no começo do ano, quando estava o Arias aqui ainda, um time que sabe jogar, que sempre tentou jogar, e é um time que, claro, que vai te criar problemas. Os problemas que eles criaram, quase todos, realmente foram dados pela nossa equipe. E isso, cada vez mais, parece, e com razão, que a superioridade deles foi grande. E foi dentro do plano de jogo deles, funcionou muito melhor que o meu. Você não ganhou apenas dentro do campo, mas ganhou com essa vontade, que inclusive começou antes do jogo, com algumas declarações de jogadores dizendo que iam ganhar do Flamengo. A gente está no final do campeonato. Já te fizeram uma pergunta de como que você pode reverter isso. E agora eu vou te colocar sempre a tua responsabilidade. Você fala que a responsabilidade é do técnico. Como é que você vê essa diferença tua de postura, tua com o do técnico, numa reta final, onde o Flamengo poderia praticamente hoje, dependendo do resultado, ganhar o campeonato? Se gritar fora do campo ganhasse jogo, o Ancelotti não seria o treinador mais vitorioso da história da Champions League. Cada um tem uma forma de ser, eu tenho a minha. O dia que acharem que eu devo fazer um show pra torcida, não sou a pessoa indicada. Eu procuro estar sempre sereno e focado naquilo que eu posso intervir, que é melhorar, orquestrar minha equipe da forma que eu sei fazer. Se isso incomoda os torcedores, tem que trazer outro. Simples.